É isso aí, minha gente. Vamos lá discutir a segunda parte das nossas aulas sobre imperialismo europeu no século XIX. Então, na videoaula anterior sobre esse tema, a gente já conversou sobre os conceitos de imperialismo formal, que é o neocolonialismo, a invasão europeia sobre a África e a Ásia em regiões não europeizadas para impor o modo de vida europeu e a integração da África e da Ásia ao capitalismo europeu, como fornecedores de matérias-primas, recursos naturais, fontes de energia, áreas estratégicas de comércio, como destino para o excesso de população da Europa, ou seja, aquela massa popular desempregada por causa do avanço tecnológico da indústria. Vai encontrar na África e na Ásia oportunidades de vida, de se tornar autoridade colonial, então isso vai ajudar a estabilização das sociedades europeias, a diminuição do radicalismo político, das greves, dos sindicatos, dos movimentos revolucionários de caráter socialista. E do outro lado, nós já discutimos também a existência do imperialismo informal, que é aquele imperialismo baseado na pressão sobre regiões já integradas ao comércio europeu, já integradas ao capitalismo, como a América Latina, por exemplo. Lugares onde a Europa não precisava invadir, conquistar, impor sua cultura, sua mentalidade, seu sistema econômico capitalista. Bastava ampliar a exploração que já existia. A gente falou também do fardo do homem branco, dessa mentalidade de que a Europa era o centro da civilização e tinha a obrigação moral de levar essa civilização para os povos selvagens, atrasados, não civilizados. E agora nós vamos para a segunda parte dessa nossa discussão, que é a discussão a respeito dos conflitos imperialistas que marcaram essa expansão, principalmente do imperialismo formal, né? Então a gente vai ter vários tipos de imperialismos, de conflitos imperialistas, me desculpe. Eu tenho uma listinha aqui e vou fazer uma pequena explanação sobre cada um deles, para depois a gente dar uma olhada nas imagens. O primeiro que eu quero falar, que aconteceu em dois momentos, entre 1880 e 1881, e 1889 e 1902, é um conflito chamado de Guerra dos Bóeres, que é, na verdade, uma disputa entre colonizadores, ou seja, entre imperialistas europeus. A disputa é aqui em torno do domínio sobre a região da África do Sul. Essa região aqui, que vai ser objeto de disputa fundamentalmente de ingleses e holandeses. Só que os holandeses vão ter apoio do governo alemão também, que tinha colônia vizinha, né, o sudoeste africano. Então, o lance aqui na África do Sul é o seguinte. Pela Conferência de Berlim, de 1885, a região da África do Sul, atual, caberia à Inglaterra. A Inglaterra teria o direito de colonização sobre aquela área. Porém, o que acontece? Havia já ali uma longa presença, desde o século XVI, de colonização holandesa, né? Aquela região como área estratégica para chegar até o Oriente, para chegar até a Índia, no comércio de especiarias, lá do ciclo mercantilista da expansão comercial e colonial europeia. Então os holandeses tinham uma presença forte ali na região e já tinham formado uma espécie de elite local branca chamada de Afrikanders. E esses Afrikanders não aceitaram o domínio inglês. E outras potências imperialistas, como a França e a Alemanha, viram nesse conflito entre Afrikanders de origem holandesa e colonização inglesa uma chance de tentar diminuir o caráter dominante que a Inglaterra tinha, tanto do ponto de vista industrial quanto do ponto de vista imperialista no século XIX. Isso leva a um conflito, que é a Guerra dos Bóeres. O que vai acontecer na Guerra dos Bóeres? Vai acontecer que ambos os lados do conflito, que são lados imperialistas, né? Colonizadores, holandeses com apoio francês e alemão de um lado, ingleses, o Estado inglês da Grã-Bretanha, de outro lado. Esse conflito acaba atraindo, sugando, na verdade, as populações africanas da região também para o conflito. E aí o que vai acontecer ali? Ali vai acontecer um processo muito caótico, em que ambos os lados do conflito
os novos colonizadores ingleses que teriam um direito legal através da Conferência de Berlim. E os velhos colonizadores holandeses, com apoio de outras potências, vão disputar o domínio sobre a região, principalmente as recém-descobertas minas de diamante, ouro e diamantes, muito lucrativas e rentáveis ali naquela região. E os povos africanos e asiáticos não, os povos africanos de origem banta da região vão acabar sendo trazidos para dentro do conflito, apoiando um ou outro lado do conflito. E essas guerras vão mostrar o quê? Vão mostrar para esses colonizadores que o risco envolvido nesse conflito neocolonial era muito grande para os interesses europeus como um todo, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista da permanência na região. Porque poderiam levar, esse conflito poderia levar, essa guerra neocolonial poderia levar a um despertar geral da resistência e do conflito, um despertar geral da luta dos povos bantus da região, dos povos africanos, que muitos deles eram inimigos entre si historicamente, mas podia levar eles a terem uma consciência histórica de que o grande inimigo era o imperialismo. E aí o resultado desse processo é que acaba havendo uma espécie de solução de meio termo. Os ingleses aceitam a presença africânder na região, e em troca disso os africânders aceitam se submeter à autoridade do imperialismo britânico. E aí isso forma uma nova elite branca, meio inglesa, meio africânder, que vai dar origem ao apartheid na África do Sul, depois da independência, que é o mecanismo de excluir a população negra dos direitos políticos e dos direitos sociais, fazer um regime de segregação, de separação racial, para garantir que essa minoria de 10% branco, de origem africânder ou inglesa, ou ambos, possa manter o controle sobre aquela massa de 90% de população negra de origem banta, estimulando inclusive os conflitos entre as diferentes etnias e as diferentes tribos e clãs que caracterizam a diversidade cultural, étnica e histórica da região. Então isso é um exemplo para a gente entender o quê? Que há conflitos de toda a ordem. Há conflitos também dos colonizados contra seus colonizadores. Tem a guerra do ópio, mas eu não vou falar da guerra do ópio agora. Apesar dela ser talvez o mais antigo conflito de resistência anticolonial, mas eu não vou falar da guerra do ópio agora, que é na China. Eu vou deixar para falar da guerra do ópio e da guerra dos Boxers, que também é na China, antes de falar do Japão. Mas agora eu quero falar da Guerra dos Cipaios. A Guerra dos Cipaios é na Índia. A Índia era, na época, uma das regiões de domínio europeu mais antiga, mais tradicional. Os ingleses tinham dominado a região desde a metade do século XVIII. E nesse processo de dominação, os ingleses conseguiram estabelecer o seu controle sobre a Índia, de certa forma se aliando com as elites locais. Isso acabou gerando um tipo de tropa colonizadora inglesa formada por hindus, por população da Índia, que são os chamados cipaios. Então o que são os cipaios? São as tropas coloniais hindus na própria Índia, que ajudavam, da elite indiana, que ajudavam os ingleses nessa tarefa hercúlea, nessa tarefa muito trabalhosa, de manter o controle sobre uma Índia tão gigante, tão populosa e tão cheia de diversidade cultural, histórica e social. Enfim, chega um momento, esse momento é 1857, que essas tropas de apoio local, os cipaios, se revoltam contra o domínio britânico, não aceitando mais o direito da Inglaterra de exercer imperialismo na região. E acaba virando uma revolta que une não apenas os cipaios, que são esses antigos colaboradores do domínio britânico, se voltando contra o domínio britânico, mas gera no norte da Índia um movimento popular de massas, que coloca em risco o domínio britânico. Claro, o movimento acaba sendo reprimido violentamente, e o domínio inglês se consolida na região, tornando a Índia uma região de domínio meio híbrido, assim, meio misturado,
Era uma colônia na prática, mas não era uma colônia formal. Acaba virando um protetorado britânico a Índia, né, com um governo hindu local, aliado do governo britânico. Então é como se a Índia fosse uma parte autônoma do Império Britânico, que tem governo local, mas que está submetido à autoridade colonial inglesa ao mesmo tempo. Então isso acaba esfriando esses movimentos locais lá na Índia. Agora, o grande lance aqui para nós é entender a questão da China e do Japão. Porque a China e o Japão são sociedades asiáticas que nesse período do século XIX, da grande onda imperialista europeia na região da Ásia, do leste asiático, vão ter posturas opostas e vão acabar tendo resultados opostos em relação ao seu desenvolvimento histórico posterior. Então veja só, começando pela China, a questão da Guerra do Ópio. Ó, esse aqui é o Nick, gente. Ele voltou hoje, porque ele é um cachorro carente, e ele não consegue ficar no mesmo ambiente que eu estou e não vir no colo. Shih Tzus são assim, né? Então o Nick vai estar aqui como assistente de aula. Mas aí o que acontece na Guerra do Ópio? A parada é a seguinte: a China, desde o século XVI, que é quando a entrada europeia no comércio oriental se deu com força a partir das navegações portuguesas, lá com Vasco da Gama, que construiu a primeira rota comercial segura para sair da Europa, contornar a África e chegar ao Oriente, que era para buscar especiaria e tal. A China da época, no século XVI, era a China da dinastia Ming, uma das mais poderosas dinastias imperiais chinesas. Mas a dinastia Ming não conseguiu enfrentar esse fôlego comercial capitalista, mercantilista ainda na época, século XVI e XVII, representado por Portugal, e depois vem holandeses, vem espanhóis, vem ingleses, vem franceses, enfim, vem uma onda, né, de países mercantilistas europeus exercer controle comercial sobre rotas rumo ao Oriente. E a China se fecha, né? Como resposta, sem conseguir expulsar os ocidentais europeus da região, a China se fecha. E ao se fechar, acontece o quê? Ela se isola, e ao se isolar, ela passa a ser constantemente assediada por esses países ocidentais, europeus, capitalistas, que querem abrir o mercado chinês. Quem consegue primeiro isso é Portugal, que conquista um entreposto comercial na China chamado Macau, e depois os outros países vão tentando, etc, etc. Beleza. Só quando chega no século XIX, que é a questão do imperialismo industrial, da segunda revolução industrial e tudo mais, o interesse no mercado chinês se torna ainda maior, porque agora, no século XIX, a questão não é meramente especiarias, né? A questão é um mercado gigantesco de centenas de milhões de seres humanos, a China já era extremamente populosa nessa época, e também um território gigantesco, rico em recursos naturais, matérias-primas e minérios, etc., que eram fundamentais para o processo de industrialização europeu. Então o que acontece? Um assédio cada vez maior para tornar a China uma espécie de quintal do mundo, né? Onde todos os países europeus, a China não vai ser colônia de ninguém, mas todos os países europeus vão ter chance de conquistar uma entrada, conquistar uma penetração comercial, capitalista, industrial, imperialista nesse século XIX. Só que a China vai se fechando cada vez mais. O grande símbolo do fechamento é que a China começa a boicotar o comércio britânico, principalmente o comércio de droga, que é o ópio, né? Uma droga muito, muito comum lá no Extremo Oriente, e que os ingleses, por dominarem as regiões ali da Índia e das proximidades da Índia, especialmente ali a região de hoje é o Afeganistão, a Pérsia, que é hoje é o Irã e tudo mais, que são regiões produtoras de papoula, que é a florzinha da onde é extraída a substância que serve para fazer o ópio, que serve para fazer morfina, que serve para fazer vários medicamentos importantes para a medicina, mas o ópio é uma droga altamente psicotrópica, altamente que gera viagens e delírios assim muito deliciosos. E eu digo com toda a propriedade, porque apesar de nunca ter usado ópio, eu tenho problema na coluna, tenho hérnia de disco, e por causa da minha hérnia de disco eu usei um opiáceo, que é um medicamento analgésico à base de ópio.
que é o tramal. E eu fiquei muito louco usando tramal, gente de Deus. Viajei assim profundamente. E o ópio é realmente uma droga potente. E aí o que acontece? O Nick está roncando aqui. Aí o que acontece? Os chineses, falou de ópio, o Nick ficou loucão. Os chineses proibiram o comércio inglês de ópio na região porque viam o comércio do ópio inglês como uma entrada comercial da Inglaterra para abrir o mercado chinês, para romper o isolamento chinês e, ao mesmo tempo, uma maneira de entorpecer a população chinesa e facilitar um processo imperialista. Então a China proíbe. Aí a Inglaterra, em nome do livre comércio, faz o quê? Faz a guerra do ópio, que é forçar a China a abrir o seu mercado para a entrada do ópio inglês, né, em nome do livre comércio britânico. E aí isso vira uma guerra, em 2 momentos, 1839 a 1842, 1856 a 1860. No primeiro momento é que o negócio é decisivo, o segundo momento é só para confirmar o que o primeiro momento já tinha gerado. Porque os ingleses vencem o conflito, é super fardo do homem branco, né, levar a civilização do ópio, da droga, do tráfico internacional para a China, mas tudo bem. E aí eles fazem o Tratado de Nanquim, eles quem? Chineses e governo britânico. O Tratado de Nanquim é representado por essa imagem, olha que brilhante. Porque nos anos seguintes ao Tratado de Nanquim, acaba havendo várias outras potências que vão querer também partilhar a China, né? Vão querer também impor sua influência sobre a China. E aí a China está representada aqui como uma pizza em cima da mesa, o imperador chinês com uma cara meio de louco, com umas unhas gigantes, para ficar bem estereotipado, gritando contra essa violência da penetração, as facas representam isso, né? Da penetração do comércio europeu sobre a China e não consegue fazer nada para impedir, porque depois da Guerra do Ópio e do Tratado de Nanquim, sucessivamente outras potências vão fazer guerras contra a China e vão também abrir o seu espaço de comercialização ali, olha só. A Inglaterra representada pela rainha. Nós temos aqui um alemão, com esse típico capacete prussiano. A França, né, representada pela República com o barrete frígio, que é o símbolo da Revolução Francesa. O imperador da Rússia, dos Romanov. O imperador do Japão, com sua espada samurai aqui, para também cortar um pedaço da pizza que é a China. Poderia ter incluído aí também os austríacos, poderia ter incluído aí também os estadunidenses, que vão ter interesse na região, e é a partir do Tratado de Nanquim, então, que a China é forçada a se abrir. O Tratado de Nanquim, em especial, garante à Inglaterra o direito de ter um protetorado britânico na China, que é a ilha de Hong Kong. Então, Hong Kong vai ser um protetorado britânico até o ano 2000, para garantir a influência inglesa econômica, industrial, comercial e financeira na região. Nós vamos ter depois mais 5 portos chineses que vão ter que ser obrigatoriamente abertos ao comércio britânico, além de Hong Kong, que era domínio direto da Inglaterra. E depois as outras potências vão conseguir o mesmo tipo de abertura, o mesmo tipo de entrada. Perceba que é o começo do fim desse isolamento chinês e coloca a China numa posição do quê? Numa posição de subalternidade, numa posição de não conseguir combater o imperialismo ocidental e de ser aberta pela força. Nas zonas litorâneas, né, o interior da China continuava isolado, rural, agrário, semi-feudal, como foi até quase a metade do século XX. Né? A China continua sendo uma economia agrária, rural, feudalizada, mas o litoral se abrindo para abrir o mercado chinês, para abrir a penetração da influência ocidental através de tratados como o Tratado de Nanquim. Na passagem do século XIX para o século XX, a China vai viver um outro momento de resistência ao imperialismo. Isso é representado pela Guerra dos Boxers, de 1889 a 1901. Boxers, porque é literalmente feita pelos lutadores de boxe chinês, que é o Kung Fu. Né? E aí qual é o lance da Guerra dos Boxers? É o seguinte, começam a se desenvolver na China, em resposta a essa violência imperialista, várias sociedades culturais chinesas, agrupamentos de pessoas defendendo as tradições da cultura chinesa, da civilização chinesa, do império chinês, contra a influência ocidental. Então eram movimentos mesmo xenofóbicos, etnocêntricos, de recusa mesmo à presença estrangeira na China.
E essas sociedades, a mais importante delas foi chamada de Sociedade dos Punhos Harmoniosos. Os chineses adoram os nomes assim pomposos e poéticos. Sociedade dos Punhos Harmoniosos, que era uma sociedade de preservação e difusão da cultura tradicional chinesa e que formavam grupos para ir para as ruas, atacar lojas, atacar sedes diplomáticas, atacar navios, atacar pessoas ocidentais e matar os caras, espancar os caras e Kung Fu na veia. Isso levou a famosa revolta dos Boxers, né? Que gerou uma guerra tão grande que fez com que as potências imperialistas todas deixassem de lado suas diferenças e seus conflitos por territórios e se unissem, como mostra essa foto. Ó. Essa foto são soldados posando para mostrar as forças que se uniram na Guerra dos Boxers contra esse movimento anti-ocidental e anti-imperialista do movimento dos Boxers, da Sociedade dos Punhos Harmoniosos. Ó. Aqui a gente tem um soldado britânico, um inglês, aqui nós temos um estadunidense, aqui nós temos provavelmente, gente, um francês, mas eu não tenho certeza absoluta. Aqui é um indiano lutando, um cipaio lutando a serviço do Império Britânico. Aqui nós temos um alemão, aqui provavelmente um austríaco. Aqui deve ser o italiano, esse aqui deve ser um russo. Aqui um japonês e aqui eu não consegui identificar. Tá bom? E aí a gente tem então essa união toda de diferentes exércitos e forças militares para invadir a China e destruir esse movimento ameaçador de fechamento cultural, político e social chinês representado pela Sociedade dos Punhos Harmoniosos e a Guerra dos Boxers na China. Então isso mostra as resistências que aconteceram. Pois bem, no Japão o processo vai ser semelhante. No século XVI o Japão se fecha, num regime, se fecha à influência ocidental, se fecha numa sociedade semifeudal e um regime político chamado shogunato, que é quase um feudalismo. Os nobres regionais japoneses, que eram os famosos samurais, que eram comandantes militares que recebiam o controle sobre os feudos, sobre as aldeias rurais e as cidades que ficavam nesse território e deviam ajuda militar ao shogun, que era o imperador. Mas o imperador não tinha poder de governo efetivo. Então era um regime de poder político fragmentado, que se fecha culturalmente, se isola economicamente e foda-se. Até que chega o século XIX. E no século XIX acontece o quê? Um militar americano chamado Perry, ele era Comodoro. O Comodoro é um alto cargo de comando militar da Marinha nos Estados Unidos, é tipo um almirante plus. O almirante Perry, o Comodoro Perry, ele em 1853 faz uma guerra contra toda a marinha, uma frota naval americana, faz uma guerra contra toda a marinha japonesa, que fica imobilizada diante da força naval americana. Os americanos bombardeiam a Baía de Edo, que é atualmente Tóquio, e exigem que o Japão se renda. O Japão quase que não tem escolha. Acaba se submetendo a um tratado que abre o Japão para o comércio estadunidense. Só que o que acontece? Esse Japão que se abre é um Japão que percebe que se ficar nessa posição de resistência do jeito que estava, né, uma resistência tradicional, em uma economia semifeudal e um império que não era um império, era uma fragmentação, o Japão ia se ferrar, ia ter o mesmo destino da China. Né, sucessivas guerras do ópio, só que nesse caso seriam sucessivos ataques ocidentais para dominar o mercado japonês. Então, o que os imperadores japoneses vão fazer? Imperadores japoneses vão fazer a partir de 1867. Eles vão desenvolver o que é chamado de Era Meiji, ou Era Meiji, que é o seguinte, é uma política de modernização, ocidentalização e industrialização forçada do Japão. Então o Japão vai abrir seu mercado? Vai abrir seu mercado, mas vai exigir em troca que as potências ocidentais que vierem fazer comércio com o Japão assinem acordos de cooperação econômica e de fornecimento de tecnologia industrial. Então o governo, o Estado japonês vai fazer esse papel de absorver as tecnologias industriais e gerar industrialização no Japão através dos zaibatsus, que é o quê? Que é a formação de conglomerados industriais japoneses
comandados pelas famílias tradicionais do feudalismo japonês. Então, olha que louco. A era Meiji é uma espécie de híbrido entre o velho Japão tradicional, feudal, com suas tradições culturais e religiosas e tudo mais, e o novo Japão que vai nascer, um Japão industrializado, moderno, que vai absorver essa influência para se modernizar, para se tornar uma potência imperialista, ao invés de ser dominado por potências imperialistas. E aí até vai ter um estímulo à ocidentalização, a usar roupas do estilo ocidental, enfim, a cultura, né, capitalista, da concorrência, da competitividade, do trabalho, etc, etc. Isso vão se tornar valores novos, valores culturais e civilizacionais do novo Japão, misturado com os valores da honra, do orgulho nobre, da pureza, da disciplina, do perfeccionismo do velho Japão. Então é um Japão misto. E os Zaibatsu são um grande símbolo disso, porque olha que louco. Os Zaibatsu é assim, ó, o governo japonês detém a tecnologia e fornece autorização para os nobres regionais formarem conglomerados industriais, ou seja, grandes grupos industriais que vão produzir de tudo em cada região do Japão. Então se formam gigantescas famílias, empresas industriais, conglomerados industriais familiares no Japão. Então pode reparar, a maioria das grandes empresas japonesas são grandes grupos industriais muito antigos, que datam do século XIX, começo do século XX, e todos eles têm sobrenome familiar. Honda, Suzuki, Kawasaki, Toshiba, Yamaha, Sony, sei lá, Mitsubishi, que eram antigos senhores feudais, antes da era Meiji, antigos senhores feudais, que ganharam autorização para comandar a industrialização na sua região. Então produzem de tudo. Você veja, a Yamaha produz moto, produz teclado. Manja. Hoje já não é só esse tipo, Nissan também, hoje não é só esse tipo de indústria, de Zaibatsu, conglomerados industriais sob controle familiar. Tem também um capitalismo japonês mais financiarizado, de bolsa de valores. A bolsa de Tóquio é uma das bolsas de valores mais movimentadas no sentido de vender ações de empresas sociedade anônima. E as próprias empresas familiares se tornaram empresas sociedades anônimas. Mas na origem eram famílias feudais que se tornaram famílias industriais que controlavam a industrialização em cada região do Japão. Então o Japão se torna uma potência imperialista, ao invés de ser uma vítima do imperialismo. Tanto é que, olha o mapa, o Japão é o único país asiático que tem cor própria, né? Porque vai virar uma potência imperialista. Vai dominar a Península da Coreia, algumas regiões da Manchúria, né? Em 1904 e 1905 vai fazer guerra contra a Rússia para dominar a Manchúria, vai dominar a ilha de Formosa, que é Taiwan, porque o Japão é pobre, né? É um arquipélago, conjunto de ilhas, que é pobre em recursos naturais e fontes de energia. Então, ou faz guerra imperialista para expandir o seu território, ou não vai ter acesso a matérias-primas, recursos naturais e fontes de energia. Tudo bem? Agora, para a gente terminar e eu poder finalmente dormir, porque aqui no meu relógio estou gravando essa aula às 2h56 da manhã, porque eu dormi de tarde que estava muito cansado, agora tem que fazer à noite, que é o imperialismo estadunidense. Pois bem, depois da Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil Americana, que dividiu o Norte e Sul, o Norte vence e unifica os Estados Unidos como um único país, apesar de ter as diferenças culturais e os ódios que a Guerra Civil não acabou, a questão do racismo, da Ku Klux Klan, da não integração da população negra à sociedade e tal, os Estados Unidos se tornam uma economia integrada. Então a reconstrução depois da Guerra Civil é o governo dos Estados Unidos de caráter nortista, de mentalidade nortista, impondo a industrialização do Sul, que deixou de ser agroexportador, aquela fita da plantation e tal. Então, nesse sentido, os Estados Unidos, a partir da Guerra de Secessão, vai se tornar uma potência imperialista mesmo. Por quê? Porque para alavancar o seu desenvolvimento industrial, vai precisar de expansão de mercados, fontes de matéria-prima, áreas estratégicas para expansão comercial, vai precisar de recursos naturais, fontes de energia e tudo mais. Claro que os Estados Unidos já viviam um imperialismo interno, né, que a gente estudou devidamente quando conversou sobre os Estados Unidos do século XIX, que é a expansão para o oeste. Isso já deu acesso a muitos recursos e a uma reforma agrária bastante ampla e, portanto, ao desenvolvimento aí de uma
de uma força muito grande de base para a industrialização, né? As populações de imigrantes que chegavam nos Estados Unidos eram enviadas para o oeste para se tornarem pequenos sitiantes através do Homestead Act, né? O ato de terras internas, que falava que qualquer pessoa podia receber terra desde que cumprisse certas obrigações para com a cidadania americana e tal. E aí o que rola? Chega um momento em que esse expansionismo, e esse momento é o final do século XIX, esse expansionismo interno, esse imperialismo interno não é mais suficiente. Então os Estados Unidos já estavam fazendo guerra contra o México, várias guerras, e tomou territórios do México, a gente já conversou sobre isso, né? 1848 é o grande marco dos Estados Unidos tomar a Califórnia do México, e lá tem ouro pra caralho, Texas, e lá tem petróleo pra caralho, enfim. Mas não é suficiente. O imperialismo sobre o México e sobre as terras indígenas no oeste não é suficiente. Então os Estados Unidos vai começar um expansionismo baseado naquele princípio da doutrina Monroe, que dizia a América para os americanos, inicialmente no sentido de defender que a Europa não podia mais controlar a América, que os povos da América tinham o direito de ser países independentes. Só que isso vai virar claro, né? Se a Europa não vai influenciar a América, os Estados Unidos vão ocupar esse lugar de potência imperialista, especialmente no México e na América Central. Mas isso vai se expandir para a América inteira. Em 1898, esse imperialismo americano tem um momento marcante fundamental, que são as guerras contra a Espanha, para ajudar na independência de várias colônias da Espanha, principalmente Porto Rico, que vira um protetorado americano, e Cuba. O caso de Cuba é tão especial, Cuba é o último território colonial espanhol que conquista sua independência com o apoio dos Estados Unidos na guerra de Cuba contra a Espanha. Beleza. Aí Cuba vira uma república, Cuba é uma ilha, que fica mais ou menos 100 quilômetros do litoral da Flórida, de Miami, mas é uma ilha que vira uma república e beleza. Os Estados Unidos acham que é pouco, né? Só ter seu imperialismo informal, normalzinho, de fazer pressão. Então os Estados Unidos fazem uma outra pressão e elaboram uma emenda constitucional, ou seja, o parlamento, o Congresso Nacional dos Estados Unidos, elabora uma alteração na Constituição cubana. Em 1902, isso é chamado de Emenda Platt. Então veja, 4 anos depois da independência de Cuba. A Emenda Platt diz o seguinte, que sempre que os interesses do governo, das empresas ou dos cidadãos estadunidenses forem prejudicados por Cuba, suas leis e seu governo, a Constituição cubana dava... É o Tarzan, gente. Desculpa, eu tive que pausar aqui o negócio. Tá vendo? O Nick fica bonzinho aqui, eu fico até assustado. O Tarzan é mais sangue no zóio. Mas sempre então que os interesses de cidadãos, os interesses de empresas e do próprio governo dos Estados Unidos for prejudicado por ações do governo cubano, ou leis cubanas, ou qualquer coisa assim, a Constituição de Cuba dava aos Estados Unidos o direito de invadir Cuba. E para garantir esse direito mesmo, um território no sul da ilha, chamado Guantánamo, foi cedido aos Estados Unidos para formar uma base militar estadunidense em Cuba, que existe até hoje, inclusive. Hoje em dia é onde os Estados Unidos mandam os seus prisioneiros acusados de terrorismo, essas coisas assim, porque como é fora do território americano, lá o exército dos Estados Unidos pode desrespeitar a Constituição americana e os direitos civis e torturar, humilhar e manter preso sem direito a advogado, que é aquela coisa toda da violência do imperialismo americano. Então, quer dizer, isso se materializa, então, a partir do finalzinho do século XIX, começo do século XX, no governo de um presidente americano, estadunidense, chamado Theodore Roosevelt. Corolário Roosevelt. O que é o corolário Roosevelt? Corolário significa uma nova ideia que complementa uma ideia anterior. Então, a ideia anterior era a doutrina Monroe, que era a América para os americanos. E o corolário Roosevelt é um princípio diplomático, né, de relações exteriores, que complementa a doutrina Monroe. Então, o corolário Roosevelt vai dizer a América para os americanos do norte, ou seja, a América como quintal dos Estados Unidos. Esse Roosevelt daqui não é o Franklin Delano Roosevelt, que foi o cara lá da crise de 29, do New Deal e tal. É antes, é Theodore Roosevelt, mais conhecido como Teddy Roosevelt, aquele presidente dos Estados Unidos que aparece numa noite do museu andando a cavalo, que é interpretado pelo Robin Williams.
E está aqui o corolário Roosevelt, então. E o corolário Roosevelt vai dizer basicamente isso, que os Estados Unidos têm o direito de impor à força o apoio de todos os países da América que não apoiarem pacificamente. Então, se algum país da América resistir e prejudicar o interesse dos Estados Unidos têm democraticamente o direito de usar a força militar para impor seus interesses. Corolário Roosevelt. O que vai dar origem a uma política externa apelidada de Big Stick Policy, que significa a política do grande porrete, a política do cacetão, política da porrada, que é ou os países se alinham aos Estados Unidos ou são considerados uma ameaça aos Estados Unidos. E nesse sentido, os Estados Unidos se dá o direito de invadir e fazer guerra contra todo mundo que prejudique seus interesses. Então é assim que os Estados Unidos vai fazer, por exemplo, no Panamá. Olha que interessante. Em 1903, os Estados Unidos ajudou na independência do Panamá usando o corolário Roosevelt, dizendo assim, olha, o povo do Panamá, que o Panamá na época fazia parte da Colômbia, o povo do Panamá luta pela sua independência e tem o direito a ficar independente. Mentira. O Panamá sempre foi uma região da Colômbia. Não havia movimento separatista ali. Quem estimulou o desenvolvimento de um movimento separatista ali foram os próprios Estados Unidos. E aí quando esse movimento separatista, com apoio e financiamento dos Estados Unidos, ficou mais forte, os Estados Unidos falaram assim, uepa! Colômbia, pode parar com isso, vocês estão oprimindo os panamenhos, vamos ajudar os panamenhos a ficarem livres. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham um plano de construir um canal ali na região do Panamá. A gente não tem aqui o mapa da América, desculpa. Ali na região do Panamá, construir um canal que ia atravessar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, para fazer uma ligação entre o comércio dos dois lados, porque os Estados Unidos virou um país continental, né? O território dos Estados Unidos atravessa os dois oceanos, ele tem saída para os dois oceanos, e o contato entre o Atlântico, o litoral leste dos Estados Unidos e o litoral oeste dos Estados Unidos era difícil exatamente por isso, porque não tinha que dar a volta lá pela América do Sul, pelo Estreito de Magalhães, lá na América do Sul, ou por terra, né? Porque pelo norte é muito difícil por causa de ser uma região gelada ali, do Alasca e do Círculo Polar Ártico. Então, o Canal do Panamá era uma puta obra de engenharia gigantesca, fruto da segunda Revolução Industrial e seu desenvolvimento impressionante. Mas o governo da Colômbia queria, beleza, Estados Unidos, o Panamá fazia parte da Colômbia, beleza, Estados Unidos, vocês constroem o canal, nós administramos o canal porque está no nosso território. De boa. Os Estados Unidos falou assim, não, eu construo, eu administro. Aí a Colômbia falou assim, não, você constrói porque você quer. A gente faz um acordo e eu administro. Os impostos ficam com a Colômbia, as taxas ficam com a Colômbia. Aí que vem a independência do Panamá, manja? Um ano depois, adivinha o que acontece? Esse governo panamenho recém-criado faz um acordo para entregar o direito de construção e de administração do Canal do Panamá para os Estados Unidos. Coisa que durou até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, não sei exatamente. Percebe? Então é isso aí. Isso é o corolário Roosevelt, isso é o Big Stick Policy. No século XX, isso vai virar, inclusive, apoio dos Estados Unidos ou participação direta dos Estados Unidos nos golpes militares e na criação das ditaduras militares na América do Sul, inclusive no Brasil. Acabou não precisando, porque não teve reação da sociedade contra o golpe militar. Apesar de muita gente ser contra, não havia organização popular, nem organizações de esquerda suficientemente fortes para apoiar o governo João Goulart e mantê-lo no poder à força se fosse necessário, até porque o próprio João Goulart escolheu não seguir o caminho da guerra civil. Mas enfim, isso é um assunto para mais para frente. Mas o lance é que, se não tivesse dado certo o golpe militar e tivesse surgido uma guerra civil no Brasil, existem documentos secretos que comprovam. Isso não é invenção de esquerdista doutrinador. Havia documentos secretos revelados recentemente que comprovam que havia uma operação preparada chamada Operação Brother Sun, que a Marinha dos Estados Unidos no Atlântico Sul já tinha manobrado para perto das águas territoriais brasileiras, com carregamentos de tanque de guerra, helicóptero, combustível, armas e munições para dar apoio às tropas golpistas da ditadura militar. Isso foi assim no Chile com Pinochet, foi na Argentina, foi no Paraguai, foi no Uruguai, foi em todos os lugares da América do Sul em que teve ditaduras militares para derrubar governos populistas ou governos anti-imperialistas que contrariavam os interesses dos Estados Unidos. Corolário Roosevelt, Big Stick Policy na cabeça de todo mundo.
Tá bom? E isso vai ser, né, essa postura imperialista dos Estados Unidos vai ser expandida até para a Ásia, né? Porque os Estados Unidos vão querer ter bases navais militares espalhadas no Oceano Pacífico para poder garantir a presença e o controle comercial americano dessa região, da Oceania e do Pacífico. Tanto é que naquelas guerras contra a Espanha, os Estados Unidos já tinha o domínio sobre o arquipélago do Havaí, que fica lá no meio do Pacífico, nem aparece aqui nesse mapa, né? Estaria mais para lá ainda, e ganha o domínio sobre essas ilhas, que eram colônias da Espanha e viram domínio estadunidense, que são as ilhas das Filipinas. E os Estados Unidos então vai fundar uma série de bases militares nas Filipinas, no arquipélago do Havaí, principalmente Pearl Harbor, que é famosa, né, na Segunda Guerra Mundial por sofrer ataque japonês, para ser base naval e entreposto comercial americano, para fazer também esse imperialismo oriental, no Pacífico e no leste asiático e Oceania. Tá bom, minha gente? Isso então encerra... Ah, isso aqui eu esqueci de mostrar. É uma foto da Guerra dos Boeres. Olha que interessante. Um comandante branco, outro soldado branco e o resto todos negros ou mestiços sendo usados pelos brancos nos seus conflitos imperialistas. Isso encerra então a nossa discussão sobre imperialismo. Eu espero ter sido bastante claro e que vocês possam aproveitar bastante essa aula. O Nick gostou tanto da aula que está dormindo, de tão interessante que a aula foi. E aí a gente se encontra na próxima videoaula, tá bom? Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês.